Gravando. Então, pessoal, eu separei alguns exercícios que a gente vai trabalhar os exercícios e ver justamente o que? E fazer tipo um resumo, na verdade? Então agora a gente vai ter um exercício mais ou menos de cada matéria ali, de repente para a gente tirar dúvida. E eu coloquei também dentro desses exercícios os últimos 5, as últimas 5 questões que caíram no concurso de 2010. Então, para vocês ficarem familiarizados, para aqueles que ainda não tiveram acesso à prova, então além dos concursos, das 5 questões que caiu no último concurso, eu fiz mais outros para a gente dar um apanhado, né? Para a gente fazer um rescaldo, para a gente fazer um resumão aí, uma disciplina para que isso fique bem massificado na cabeça de vocês, para vocês consigam, né, interagir com o final da disciplina, vocês que já estudaram tudo, vocês que já viram todas as teleaulas, as videoaulas, desculpe, vocês que já estão com o material de apoio. E para a gente agora fazer esse casamento, nós vamos aí, a partir dessas aulas, né, dar esse último retoque para que vocês fiquem mais confiantes, para que vocês tenham uma compreensão, né, de como é cobrado essa disciplina no concurso, porque eu sempre digo o seguinte, a sociologia ela é diferente de português, né, da história, da geografia, da matemática, porque grande parte das pessoas, grande parte de vocês também que estão estudando, estão acompanhando a disciplina, vocês nunca viram essa disciplina. Essa disciplina é dada no ensino médio, mas com um enfoque completamente diferente do que é cobrado nessa prova. Então, a sociologia que é cobrada na prova, no concurso que vocês vão fazer, é uma sociologia mais pragmática, mais voltada para o dia a dia, mais voltada para as relações institucionais, né? E com os valores, isso levado para a nossa sociedade, para a realidade da sociedade fluminense, para a realidade da sociedade do Rio de Janeiro. Quando a gente estuda a sociologia lá no ensino médio, ela é completamente diferente, que ela busca, além de dar uma visão de mundo maior para o aluno, ela busca também desenvolver o senso de cidadania, ela procura desenvolver o senso de crítica, né, de fazer crítica ao sistema que nós estamos inseridos, com todos os malefícios, com todos os problemas sociais que nós enfrentamos de cunho social, como moradia, violência, transporte, né? E a questão da cidadania, o valor da cidadania, né? Que é tratado na cidadania ativa, né? Aquele papel da cidadania ativa que é dado pelo Betinho, não é verdade? Então, tudo isso, né, são enfoques diferentes. Então, o enfoque de vocês é ver a cidadania mais pragmática no seu uso no dia a dia da sociedade fluminense, e é nesse contexto que eu procurei desenvolver algumas questões para a gente, né, trabalhar de uma forma com que vocês estejam preparados para quando chegar lá na prova, né, se sairmos muito bem. Então essa é a nossa proposta, essa é a vontade do curso, essa é a vontade de vocês também. Então a gente vai nessa comunhão para que vocês estejam preparados e quando chegar a prova, tirar de letra. Beleza? Então vem comigo na primeira aqui, ó. Exercício de sociologia, né? Meu nome. Então aqui estou a definição de alguma coisa. O que vem a ser essa definição, né? A proximidade física entre as pessoas. Vamos pegar até uma caneta aqui para ficar melhor. Aí está dizendo aqui, ó, proximidade física entre as pessoas que a vida proporciona permite vínculos mais significativos entre elas e, portanto, um sentimento de solidariedade. Podemos definir a afirmação acima como o que vem a ser isso aqui, né? Então, gente, olha que interessante. Não esquenta a cabeça aqui, isso aqui está errado. Não tem nada a ver isso aqui não. Isso aqui é o pontinho que dá a continuidade. Olha aqui, existem palavras-chave, né? Em todo o texto que vai fazer uma pergunta, vai fazer pedindo uma explicação, tem palavras-chave. As palavras-chave estão aqui, ó. Primeira palavra-chave, né? No caso aqui é uma expressão. Proximidade física, ou seja, as pessoas estando vivendo junto, estando próximos fisicamente. E outro, sentimento de solidariedade, né? Sentimento de solidariedade, proximidade física. Isso é a ideia de quê? É a ideia de cidade? É a ideia de população urbana? É a ideia? Não é. Uma ideia o quê? De uma coisa mais simples, prosaica, uma vida o quê? Em comunidade, né? Então a gente sabe lembrar
aquelas definições de comunidade, sociedade comunitária e sociedade societária. A comunidade, ela tem o que? Uma visão uma vida mais simples, o convívio das pessoas à base da solidariedade, né? Normalmente está muito vinculado a comunidades rurais, né? A comunidade carente, ela muito afastada. Eu até dei o exemplo lá de Seropédica, né? A visão de Seropédica nesse contexto é muito interessante, porque eles são muito marcados pela vida que eles levam em comum. Na verdade, diferentemente de uma sociedade societária, de um meio urbano, onde as pessoas têm multifacetária, onde existem multiculturais, onde existem várias pessoas com religião, com culturas completamente diferentes. Então, dentro dessa ideia de comunidade é o quê? É uma coisa homogênea. As pessoas praticamente pensam, né? As pessoas têm uma visão de mundo igualmente. Então, o sentimento de solidariedade junto com a proximidade física é que nos vai definir o quê? A comunidade. Então, a visão de comunidade é essa, proximidade física e o quê? E sentimento de solidariedade. As pessoas são mais solidárias, as pessoas vivem, né, praticamente as mesmas realidades, as mesmas experiências. Então você pega lá um jovem, ele tem uma visão de mundo mais ou menos parecida com o que? Quando ele chegar na fase adulta. Então os adultos daquela região, de uma comunidade, eles têm as experiências de vida mais ou menos parecidas, né? Porque eles frequentam as mesmas escolas, eles frequentam os mesmos ambientes. Normalmente a religiosidade também está presente naquelas pessoas, seja a religiosidade evangélica, católica. Então a igreja tem um papel importante, né? A religião tem um papel importante para formar um pensamento mais dogmático, um pensamento mais com costumes, de respeito, na verdade? Então isso são características de uma, o quê? Comunidade. Então a resposta certa, a resposta C, tranquilo? Então, não tem mistério. Aqui é mais o quê? Mais uma definição, tá certo? Do que propriamente um entendimento contextualizado. É mais uma definição, tá beleza? Tranquilo? Então, vamos partir para a próxima questão, para a gente resolver isso aí e vocês ficarem bem preparados. Olha aí. Então, a segunda. Em uma sociedade capitalista, dividida em classes sociais, a mobilidade social vertical ascendente, isso aqui é da prova, né? Isso aqui é da prova do último concurso, tá? Isso aqui, mesma coisa. Então vamos de novo. Em uma sociedade capitalista, dividida em classes sociais, a mobilidade social vertical ascendente não se dá de maneira igual para todos os indivíduos. A ascensão social depende muito da origem da classe de cada indivíduo. Essa afirmação, então, ele está dizendo o quê? Que essa afirmação está correta, essa afirmação está errada, essa afirmação é meia verdade, né? Então é o que ele está querendo dizer. O Pércio fala isso com muita propriedade. Por quê? Porque a primeira coisa a gente tem que entender o quê? Né? O Pércio é o autor do livro, que é a bibliografia para o concurso. Então, é o seguinte, o que ele fala aqui? Ó? Mobilidade vertical, né? Ascendente. Então, vamos colocar aqui, né, a nossa querida pirâmide social. Então, isso a gente tem que ter em mente, né, para a gente entender mobilidade social. Nós sabemos que no topo da pirâmide está a classe alta, na metade da pirâmide da classe média, né? Classe alta, classe média e classe baixa. Então, o que vem a ser essa mobilidade social vertical ascendente? É o movimento de baixo para cima. É o sujeito sair da condição, né, de morador de comunidade, de trabalhador, né, de empregado, para uma condição de quê? De um funcionário público bem remunerado, não é verdade? E vai ser o que? Classe média. Ele sair da condição de pedreiro para, posteriormente, ser
Se bem que pedreiro está ganhando muito bem, não vale essa questão não. É ele ser ali um ambulante, é ele ser um profissional desqualificado, em determinado momento da vida ele vai e ascende socialmente. Tudo bem que isso é muito difícil, porque a partir do momento que você entra no mercado de trabalho, você sendo uma pessoa desqualificada profissionalmente, é muito difícil você se qualificar, não é verdade? Então isso acontece muito com os filhos, né? A filha da costureira, a filha do servente de balcão lá, o filho a pessoa que trabalha lá nos serviços gerais de uma empresa, com muita dificuldade consegue dar uma boa educação para o filho, não é verdade? E ele vai, né, consegue entrar na faculdade, o filho dessa empregada doméstica entra na faculdade, né? E depois da faculdade se forma na universidade, vem a ser um funcionário público, não é verdade? Então ele sai da classe baixa, ele sai da moradia que ele mora, um ambiente que ele mora ali de comunidade, e consegue galgar uma casa própria num bairro, né? Um bairro de classe média alta, tipo Vila Valqueire, vamos colocar assim, até mesmo Recreio dos Bandeirantes. Então ele consegue melhorar sua vida, ele sai, né, é um emergente, ele sai daquela situação e melhora a sua situação. Então, aí no caso, o que? É uma mobilidade vertical, o que? Ascendente, só da classe baixa para a classe alta. E da mesma coisa também, ele pode sair da classe média para a classe alta, na verdade. Eu sempre digo o exemplo do médico. Mas um médico, de repente, ele vai e abre uma clínica, né? Uma clínica de cirurgia plástica, né? Hoje que é coqueluche, que dá muito dinheiro. Então um cirurgião plástico, né? Evidentemente ele é um médico, né? Ele tem uma vida, uma classe média, né? Muito bem, mas ele passa da condição de médico, né? Uma classe média, para o empresário, vai ser um empresário. Então ele vai para a classe alta, abre filiais da sua clínica, então ele vai ascender muito socialmente. Só que essa mobilidade, ela não é fácil, ela é muito difícil. Por quê? Porque os meios, principalmente os meios de produção, sejam eles os donos de comércio, os donos de terras, os industriais, essa quantidade de riqueza, ela está concentrada na mão de poucas pessoas. Mesmo que a gente viva numa democracia, mesmo que o discurso, né, do governo, da sociedade, é que todos têm oportunidade, todos têm condições de melhorar de vida, mas isso não é bem assim, não é verdade? As pessoas de comunidade, as pessoas, né, da renda baixa, né, onde moram em locais onde as escolas, né, todo o aparelho público para essas pessoas não são de boa qualidade. Então, consequentemente, existe uma dificuldade muito grande de pessoas que moram, né, em bairros onde há menor condição financeira das pessoas. O governo vai ali dar uma escola de qualidade, dar uma saúde de qualidade, dar uma segurança, dar o que? Saneamento básico. Então, consequentemente, essas pessoas vão criar um ciclo vicioso de o quê? De ser filhos de pobres e continuarem pobres, porque a concorrência é muito desleal com o filho da classe média, onde o quê? Onde as famílias são poucas, onde normalmente as casas, né, são casas confortáveis, onde a mãe, o pai dá toda uma qualidade para o jovem estudar. Normalmente ele tem no máximo ou no máximo dois irmãos, né? Normalmente são uma família de 3 filhos no máximo, quando na sua maioria são 2 filhos ou um filho. Ou seja, mesmo esse número pequeno de irmãos vai fazer com que os pais possam dar muito mais atenção, possam muito mais desprender condições financeiras para que ele estude em bons colégios, faça bons cursos, faça curso de línguas, né? Faça cursos que vai enriquecer, né, o seu conhecimento. Consequentemente, vai fazer uma universidade de qualidade, uma universidade pública. Consequentemente, vai ser uma mão de obra muito bem qualificada. Vai ser um engenheiro químico, um engenheiro elétrico, um médico, um advogado. Diferentemente do filho lá, da grande parte lá dos filhos da merendeira, da filha da costureira, que o governo vai oferecer para ele? Vai colocar uma escola pública com suas deficiências, onde ali existe todo um meio, todo um ambiente onde as pessoas têm grandes dificuldades, muitos problemas sociais, né? Não estou falando nem em questão de criminalidade, a presença, né, do crime nessas comunidades carentes, onde, né,
as referências são muito deturpadas, tá certo, gente? Então, a questão está dizendo isso, né? Existe mobilidade social no Brasil vertical, ascendente. E as respostas? Quais são as respostas? O que mais se encaixa com o enunciado da questão? Aí está dizendo aqui, ó, está correta, porque qualquer indivíduo necessariamente consegue ascender socialmente, pois sua origem de classe em nada interfere. Evidentemente que não, né? Claro que não. A sua origem interfere sim no prosseguimento da sua vida, nas chances que ele vai poder ter. Isso está aliado ao quê? Ao poder financeiro, à capacidade financeira, o poder aquisitivo das famílias, de poder dar uma educação, de poder dar prioridade, né? De dar chances. Ele vai ter muito mais chances dele ascender socialmente. E vamos ver lá. E a B, né? Está incorreta, porque qualquer indivíduo pode ascender socialmente, bastando para isso descobrir e aceitar os caminhos que, mesmo ilegais, nossa, isso aqui já quebrou, sejam prática comum no seu meio profissional. Evidentemente, né? Então vamos dizer assim que um traficante, ele ascende socialmente, ele ganha muito dinheiro, vamos dizer que ele tem uma mobilidade social? Evidentemente que não. Não podemos concordar, não podemos aceitar isso. Na verdade, mesmo que, né, de repente o camarada de formas ilícitas consiga ascender socialmente, ganhar dinheiro, mas a sociologia não aceita isso, né? O entendimento de sociologia é o que é o bem comum, o melhor para a sociedade. A gente não pode achar que isso está certo, porque a sociologia ela vislumbra uma melhora na sociedade e a gente não pode aceitar dessa forma a pessoa enriquecer ilicitamente, tá certo? E a C está correta, porque os indivíduos da classe trabalhadora, proletariados, assalariados, não podem ascender socialmente se não houver uma autorização expressa do Estado e da burguesia para isso. Nada a ver, está completamente errado. Não existe uma autorização da burguesia e do Estado para você ascender socialmente, né? No Brasil não existe isso, nós não vivemos em castas. Nós temos dificuldade de distribuição de renda, que isso vai, né, acabar criando dificuldade das pessoas ascenderem socialmente, mas não necessariamente precisando de autorização do Estado, da burguesia, o que seja, para confirmar isso. Está correta, né? Está dizendo, né, que está correta, porque os indivíduos da classe trabalhadora, proletariado, assalariado, não possuem os meios de produção, essa é a palavra-chave, os meios de produção, terras, indústrias, etc., vivendo de seus salários, terão dificuldade em ascender socialmente. Então, por que isso se encaixa? Olha a pergunta. Em uma sociedade capitalista, dividida em classes sociais, que a gente, como mostrei a pirâmide, né? Classe alta, média, baixa, dividida em classes sociais, a mobilidade social vertical e ascendente não se dá de maneira igual, né? Aí já está confirmando, porque a partir do momento que é dividido em classes sociais, né, há uma divisão por poder aquisitivo, evidentemente está havendo desigualdade para todos os indivíduos. A ascensão social depende muito da origem de classe de cada indivíduo. Essa afirmação está correta. Aí está explicando por que está correta. Porque os indivíduos de classe trabalhadora, o proletariado, de modo geral, não possuem os meios de produção para conseguir, né, ascender socialmente. Na verdade, os trabalhadores são explorados, né? E os trabalhadores são assalariados, que consequentemente os salários, né, sendo um trabalho desqualificado, ele não vai conseguir ter bom rendimento e consequentemente não vai levar uma melhora de vida, uma qualidade de vida para os seus filhos, né? Tá certo? Então a resposta correta é a resposta D, de dado. Só voltando ali àquela questão da pirâmide social, né? Então uma coisa também que não pode passar, só para a gente entender aqui, existem dois tipos de mobilidade social, né? Tem a mobilidade vertical, né? Que ela pode ser ascendente ou ela pode ser descendente, não é verdade? E existe a mobilidade horizontal, né? Onde a pessoa faz a mobilidade dentro da própria, dentro da própria camada que ele se encontra, dentro da própria classe. Ou seja, o camarada deixou de ser cobrador de ônibus para ser camelô,
né? O camarada deixou de ser dentista para ser engenheiro, deixou de ser professor para ser policial, melhor, né? Deixou de ser político, senador, para ser fazendeiro, dono de fazenda. Deixou de ser dono de fazenda para ser um industrial. Então, a mobilidade horizontal, o que ela não influencia na sua queda de padrão de vida, ou melhora no seu padrão de vida, não influencia no seu status, né? Você continua com aquele status. Na verdade, o que vai mudar é o seu papel social. Você vai deixar de ser engenheiro para ser médico, né? Você vai deixar de ser um fazendeiro para ser um industrial. Então a gente pode reparar que essa mobilidade horizontal ela é muito difícil acontecer na classe média e na classe alta. Mais difícil ainda. Ela ocorre muito aqui, ó. Onde? Na classe baixa. Por quê? As profissões da classe baixa são profissões que não têm muita necessidade de quê? De tempo de estudo. Não são profissões que são profissões de baixo qualificação, mal qualificado. Então um dia o cara é camelô, outro dia o camarada, né? Outra época o cara passa a ser servente de pedreiro, outra vez o camarada vai passar a ser cobrador de ônibus, outro dia o camarada vai ser auxiliar de padeiro, ou seja, são profissões que não há necessidade de muito tempo de estudo, são profissões que você aprende de uma forma empírica, né? Ou seja, através do dia a dia, através da experiência, não precisa de um conhecimento científico para desenvolver essas profissões. Então a mobilidade horizontal ela é muito presente onde? Na classe baixa, né? E já a mobilidade vertical ela está mais na classe média. Então os filhos da classe média conseguem mais uma mobilidade, uma melhora, porque um filho de um engenheiro com uma médica, consequentemente, se tudo der certo, as chances que ele vai ter de ser muito mais que os pais é bem maior do que aqui na classe baixa. Tá bom, gente? Então essa questão é bem complexa, pegou muita coisa, né? Quantos conteúdos nós trabalhamos aqui com essa questão, né? Que trabalha a questão da mobilidade social, da pirâmide social. Então é importante saber disso, dessas três classes das pirâmides, né? Classe alta, classe média, classe baixa. Então é importante saber isso aí e saber esses conceitos, porque quando vier uma questão contextualizada como esse aqui, você, matar, né? Porque aqui ele faz duas perguntas, na verdade, né? Ele faz uma afirmação e depois ele explica essa afirmativa. Na verdade, ele diz que está incorreta, está incorreta, está correta, está correta. Só que todas, né? Primeiro que ela está correta, ela não está incorreta. Então a correta, né? Que está dizendo aqui, está dizendo que precisa de uma expressa, de uma autorização expressa do governo. Nada a ver. Na verdade, está correta, aí explica o porquê que está correta a afirmativa. Tá certo? Então, uma questão bem bolada, uma questão que você, tendo os conceitos, você vai ter muito mais facilidade de responder e se dar bem melhor. Tá beleza? Então, terceira questão. Vamos lá, né? Vamos trabalhar ali e ver o que está respondendo ali, o que está perguntando aqui. Aqui entra mais também uma questão aqui que ela, né, trata um pouco de administrativo, de constitucional. É uma questão muito mais complexa, que ela trabalha com valores do bem público, o bem público e o bem privado, né? O que é do povo, uma coisa que é comum a todos, uma coisa que é comum, que é exclusiva do particular. Então essa questão trata essa dualidade, né? Muitas vezes, né, determinados funcionários, determinados entes da administração pública toma para si alguma propriedade pública, né? Acham, pelo fato de estarem numa situação de gerência, estarem numa situação de controle, né? Esquecem que todo o lugar o qual ele trabalha ou o serviço que ele presta é para a população, não é para ele, não é em seu benefício. As pessoas, os entes públicos não podem se beneficiar, né? Ou beneficiar outrem em nome do que? Do Estado. Na verdade, ele tem que prestar o serviço da melhor maneira possível para todas as pessoas
do país, né? Ele tem que prestar para a população o mesmo serviço, então ele não pode discriminar, ele também não pode angariar para ele facilidades, melhorias, né? Lucros, tá certo? Com um bem público, com a propriedade pública. A propriedade pública é para o povo, é para todas as pessoas. Então olha como é que essa questão aqui se apresenta. Em 2001, o Ministério do Trabalho descobriu que um de seus programas sociais mais relevantes, o seguro-desemprego, benefício concedido por até 5 meses a trabalhadores demitidos sem justa causa. Então aqui ele está definindo a notícia, né, sobre o... Ele está definindo o que vem a ser o seguro-desemprego, que é um benefício para os trabalhadores que são mandados embora sem cumprir todos os ritos. Tinha um ralo graúdo, ou seja, estava havendo desvio de dinheiro, né? O desvio de dinheiro. Em 3 anos foram desviados pelo menos 220 milhões, olha isso, 220 milhões, não é pouco dinheiro não, de reais do programa, que é uma reportagem da Veja Online, né? Da edição 1688 de 21 de fevereiro de 2001, né? Quanto a esse acontecimento, podemos afirmar que, ou seja, está vendo aqui uma corrupção, né? Pessoas do governo ou pessoas ligadas ao governo estão se beneficiando de quê? De um programa, né, para os desempregados, um bem público, estão se apoderando desse bem público. E está dizendo aqui, aí vai a definição do seguro-desemprego. O seguro-desemprego é um serviço social oferecido pelo Estado brasileiro e, portanto, é um bem público. Os bens públicos devem se tornar bens particulares, basta saber como fazê-lo. O discurso está muito bonito. Evidentemente que isso aqui na prática acontece mesmo, mas para a sociologia, tudo aquilo que eu falei, né, devido à sociologia devido não, é o que é o correto, né? Você não pode tomar isso como verdade, você não pode aceitar isso, né? Você não pode achar isso que é correto, mesmo sabendo que essas coisas acontecem, né? Os entes públicos, os grandes personagens da administração pública se beneficiam de determinado programa, de determinado benefício, para o quê? Por estarem, né? Por terem facilidade, acesso a esses bens públicos. Então esses bens públicos não podem se transformar em particulares. Na verdade, você não pode colocar administração pública, você não pode colocar um bem público, você não pode funcionários públicos, você não pode botar cargos públicos, cargos públicos em seu benefício. Isso tem que ser em benefício da população. Nós não podemos aceitar isso. E nós não podemos achar que isso está correto. Isso está errado. E se for colocar essa resposta na prova, vai errar. Porque a sociologia, ela pensa no quê? No bem comum, né? Na melhora de vida de todas as pessoas, no melhor convívio da sociedade, tá? Então ele está dizendo a A completamente descartada, errada. A letra B. Em países como o Brasil, o desvio de verbas e a corrupção, apesar de legais, devem ser aceitos, pois fazem parte da estrutura do Estado. Então, na verdade, a B está, né, completando a A. Então, a gente não pode, não é verdade, achar que a corrupção é uma coisa normal e faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso cotidiano, e achar que isso está tudo bem, está tudo certo, né? A gente não pode, nós temos que nos indignar, nós temos que nos revoltar com corrupção, com mal ingerência do dinheiro público, né? Isso aí a gente não pode aceitar de jeito nenhum. A C. O seguro-desemprego é um serviço social oferecido pelo Estado brasileiro e, portanto, é um bem público. O desvio de verbas públicas é roubo contra os trabalhadores. Tá certo? Então, tá dentro da ideia, né? Vamos ver a D. Em países como o Brasil, transformar bens públicos em bens particulares é tão comum que já existe a lei aprovando esse tipo de situação. Completamente louca, nada a ver, completamente doido, né? Nada a ver. Se bem que se você colocar uma situação aqui, por exemplo, a imunidade parlamentar, né? Aí você vai dizer para mim, não, professor, a imunidade parlamentar legitima isso aqui. Na prática, realmente isso acontece. Muitos políticos, na verdade, muitos parlamentares utilizam dessa prerrogativa de ter imunidade parlamentar para,
na verdade, andar nas vias obscuras da política, na verdade, fazer coisas falcatruas, porque sabe que não são cidadãos comuns que vão ser julgados. Eles vão ter muitos benefícios da justiça. Para ele, as coisas vão ser muito mais tranquilas, né? Eles vão pousar, né, dentro de uma redoma ali, dentro de um campo magnético que dificilmente eles vão responder pelas suas irregularidades nas suas administrações. No entanto, o correto é o que? É a letra C. Você se apropriar de um bem público que é destinado aos trabalhadores é um roubo contra os trabalhadores. Você está assaltando, você está tirando daquelas pessoas que precisam daquele bem, precisam daquele dinheiro em benefício próprio. Isso é roubo, tá certo? Então, resposta correta, letra C, de casa, beleza? Então, a questão muito bem formulada, na verdade, essa questão ela passa, né, o entendimento de você saber dividir o bem público e o bem privado, né? Vocês estão se preparando para serem funcionários públicos, né? De uma atividade peculiar, uma atividade que vai lidar com muitas situações. Então, na verdade, sempre ter em mente, sempre ter a situação em que em várias situações vocês vão lidar com essa dualidade. O bem público, você é um ente público, né? Pela natureza da sua atividade, muitas questões às vezes vão ser colocadas para provar a sua dignidade, provar a sua honestidade. Então, ser honesto não é besteira, vale a pena ser honesto. E aqui a honestidade, o que? Da administração, a honestidade na condução dessa política de quê? De controle financeiro, de controle de uma verba pública. Evidentemente, pegou o dinheiro que é destinado para o trabalhador, roubo contra os trabalhadores, tá certo? Resposta certa, letra C, tá beleza?